Olá, boa tarde, aqui é o trader Alexandre Viana do canal Setup 123FX. São 15 horas e 47 minutos, hoje é dia 21/7. Vamos dar início às nossas análises da próxima semana, do dia 22 ao dia 26 de julho, ok? Vamos lá. Lembrando que nós estamos fazendo análise aqui dos nossos dois sistemas, ok? Setup 123FX e o Renko 123FX. Vamos iniciar aí pelo sistema do Setup 123FX, nossas resistências e suportes do semanal. Hoje eu vou abreviar o vídeo para agilizar, né? Domingo, pessoal quer ter mais tempo aí para ficar com a família, então a gente vai dar uma abreviada, ok? Semanal, resistências e suportes, print na tela ou para aí o vídeo aí nesse, dá uma pausa aí no vídeo num minuto. Vamos lá para o nosso H4. Vamos analisar aqui como foi o mercado. Tá? Lá no nosso H4, respeitou aqui nossa linha de tendência de baixa, sempre repetindo, tá? E aconselhando que isso aqui é uma região. Estou marcando aqui duas linhas, mas hoje eu não vou ser tão repetitivo para não perder tanto tempo aí, tá? Então sempre uma região, né? Tem gente que fala, é um pontinho exato, aqui passou um pouquinho, é uma região, uma zona ou uma área. Sua linha de tendência de alta está aqui, ele respeitou, tá? A linha de tendência de baixa aqui em cima, linha de tendência de alta aqui embaixo. Feito isso, H1, vamos dar uma olhadinha, ótimo. Perfeito, respeitou também no H1 a resistência e o suporte, a linha de tendência de baixa, a linha de tendência de alta, M15. E vamos procurar pontos de entrada amanhã no mercado de Londres ou mercado americano. Prestar bastante atenção aí. Movimento perdendo o suporte, transformando esse suporte aí numa boa resistência. Preço de entrada, possível target 52 pips, perdendo esse suporte do semanal. Lembre-se que essas linhas brancas são as nossas resistências e suportes do semanal. A tua operação, que inicialmente teria um target de 52, 54 pips, pode se estender a 232 pips, perfeito? Por outro lado, caso o mercado quebre essa resistência, pullback ou retração, transformando essa resistência num suporte, entrada, target primeiro aí, 42 pips, quebrando esta resistência, teu target pode se estender a 263. Analisado, deixa eu só ajustar. Pronto, vamos colocar aqui, como vocês estão com o vídeo aí, é só dar uma paradinha. Ponto de entrada aproximadamente para o sell, ok? Zona, procura a região de venda nesse ponto e região de compra neste ponto aqui, tá ok? Vamos lá para o nosso Reiki Nash, pessoal do sistema automatizado ou semi-automatizado, tá? Primeiro ainda numa tendência de baixa, o euro, tá? No nosso M480, vamos para o nosso M240, cruzamento das médias móveis, empurrando o preço ainda mais para baixo, por enquanto numa tendência de baixa, não quer dizer que ele não possa fazer um pullback. No 120 já fez o nosso pullback, vamos acompanhar a tendência ainda de baixa, tá? No M60 também, o que fazer? Espere o mercado abrir no mercado de Londres amanhã, tá? Para colocar num sistema semi-automatizado, deixa eu dar uma olhada no M30, M60, eu colocaria um buy ou um sell ordem, tá? No sistema automatizado, procuraria aqui os dois lados. E o porquê disso? Sell ordem, se ele fizer um pullback no 120, tá? E não tiver força para subir, se ele fizer um pullbackzinho e começar a cair, teu sistema vai abrir, e aí ele mesmo faz a tua gestão. E buy order, podemos ter
a quebra dessa linha de tendência de baixo, a quebra da resistência, um pullback, e aí ele sobe buscando lá aquele 1,1560 e pouco que está aqui, 1,1557, e aí ele faria um buy orders. Então eu procuraria no 120, amanhã no 120. Se houver alguma mudança depois da abertura do mercado de Londres, para o pessoal do sistema Renko, eu avisarei às 9 horas da manhã, horário brasileiro, na nossa sala de operações ao vivo, tá? Para o final de semana, talvez essa seja a orientação. Para buy ordens e sell ordens no M120 da calculadora automatizada. Dólar franco suíço, as nossas resistências e suporte semanal, lembrando que é uma região, uma área, onde vocês podem estar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, tá bom? Resistência e suporte, 2 suportes abaixo, 2 resistências acima, H4. O que temos aí no H4? Linha de tendência de baixa, tá clássica, estava aqui, ok, e mudou de ângulo, certo? Que temos aí também no H4, o preço respeitou aqui essa região pelo famoso e conhecido price action, né? Se você só conectar aqui, lembrando que resistência e suporte bons, no mínimo aí 3 toques. Aqui já teria, mas se você quiser ter mais certeza, você pode esticar e dar uma olhada lá no passado, ó. Aqui ele foi resistência aqui, então, e aqui também foi suporte. Como é uma região, você pode estar fazendo isso aqui. Vamos ajustar. Pronto. Já tiro a linha de cima. Opa, aí. Perfeito. H1, se você tiver feito algum erro ali no H4 para traçar as linhas, o H1 vai te corrigir sem problema. A mesma linha de tendência de baixa do H4 é a mesma do H1. Que se você falar, não, mas tá muito, pode fazer aqui, ó. Aqui é uma região, tá, gente? Tá? Não precisa se preocupar em trazer muito próximo ali da sombra da vela e tudo mais. Tá? Mesmo porque precisa entender bem o conceito do Reiki Nash. Tá? O conceito precisa estudar um pouquinho mais o Reiki Nash, mas não vamos entrar aqui no mérito. Temos aqui o nosso triângulozinho. Vamos ajustar. Não precisa ser tão meticuloso como eu estou sendo hoje aqui, mas pode fazer um pequeno ajuste. Mas a mesma linha de tendência de baixa do H4 é do H1 e o mesmo suporte do H4 é do H1. Feito isso, M15, espero o mercado de Londres abrir. O que nós vamos procurar? Simples assim. Tá? Não tem muita dor de cabeça não. Perdeu o suporte, fez um pullback, transformou o suporte numa resistência. Nós já sabemos aí, o pessoal do curso que já vem com a gente aí acompanhando a nossa sala, já sabe o que procurar e o porquê entrar aqui, como entrar, ok? E se entrar, tá joia? Zona de venda 0,9780, target, primeiro target, mais ou menos 52 pips de target, e perdendo esse suporte, o porquê não? 223 pips de target. Já no caso de uma compra, espera quebrar a resistência, transformar essa resistência em um suporte e começar a ganhar uma força compradora se acontecer. Região compradora, procurem as características da nossa estratégia do setup para poder entrar. Primeiro target 87 pips, quebrando essa resistência do semanal, lembrando que nossas linhas pontilhadas são resistências e suporte semanal, ele pode procurar 369 pips, operações de médio e longo prazo, certo? GBP/USD, vamos aumentar aqui um pouquinho. Opa, vamos voltar aqui no SDCHF, perdão, para o Renko, né? Tendência vendedora, cruzamento das 3 médias móveis, já tocou na nossa média móvel de 36, tendência vendedora, esperem fechar esse candle aqui, né? O Renko, tá? Aqui é um Renko, só que nós estamos por cima do Renko, colocamos o Reiki Nash. Vamos para o nosso M240, provavelmente tentando aí ganhando uma força vendedora, o ideal é a confirmação, esperem cruzar essas 3 médias móveis por enquanto. 120 já cruzou. No 60 também oportunidade de venda já foi. 120 a mesma recomendação, eu colocaria um sell ou buy order na calculadora automática, tá bom? Simples assim.
Se ele fizer um pullback e começar na tendência de venda, você vai ter uma bela quantidade de pips, tá? Pelo menos uns 153 pips, 110 a 152 pips, 153. Se ele mudar de tendência, rompendo essa linha de tendência de baixa, né, a própria calculadora vai fazer a entrada, desde que faça pullback, aquelas condições que a calculadora já faz direitinho no módulo automático para vocês. Lembrando que isso aqui não é um robô, tá? É um sistema, tá, semi-automatizado de muito sucesso. Por quê? Porque nós fazemos o estudo, determinamos a tendência e colocamos a nossa calculadora a favor da tendência. Aí ela faz tudo, você não precisa estar na frente do computador. Ou seja, se eu informasse para o meu sistema para procurar entradas de venda no meu M120, possivelmente, possível não, com 100% de certeza, isso eu posso afirmar, ele teria aberto uma operação aqui e teria pego aí com um stop aproximado de 46 pips, ele teria pego 380 ou mais pips, tá? Com bastante certeza. Então aqui já foi, né? GBP/USD, resistências e suportes do semanal, ok? A Libra apanhou muito aí, né? Bastante essa semana, tá? Marquem a resistência e suporte. Vamos jogar lá direto para o H4. Vamos ajustar. Opa, lá no H4, ótimo. Linha de tendência de baixa nesta região, ok? Ela estava lá em cima, ó. Se quiser puxar lá de cima, pode puxar lá de cima, desde que tenha no mínimo quantos pontos? 3 pontos, 3 toques no mínimo. E aqui muita gente se confunde, tá? O que é uma linha de tendência de alta ou um pullback? Na realidade, tá? Aqui nós temos, enquanto o movimento era só de candle, tá, de alta, a gente estava analisando como se fosse um pullback. E aí ele fez uns candles de baixa, mas ele deixou aqui uma linha de tendência de alta, tá, nesse setor aqui. Ok. Vai para o teu H1, ele vai fazer a correção e vai fazer o ajuste se necessário. Então vamos lá. No H1. Tua linha de tendência de baixa do H1 do H4 são as mesmas, e a tua linha de tendência de alta é só fazer um pequeno ajuste aqui, ó. Tanto é que ele toca, respeita o suporte do semanal, respeita a linha de tendência de alta e está tentando empurrar o preço para cima. M15, zonas de compra e de venda. Se perder este suporte, ok, fizer um pullback, transformar esse suporte tanto da linha de tendência de alta do H1 da H4 quanto o suporte do semanal, transformando isso aqui numa resistência, melhor ainda, venderemos e procuraremos aí um target de longuíssimo prazo de mais ou menos uns 329 pips. Em algum momento aqui obviamente deve ter um suporte intermediário, tá? Vamos jogar lá no diário. Vou diminuir um pouquinho mais. Talvez nós tenhamos aqui, ó, um suporte intermediário nessa região como um target, tá? Mas no semanal ele tem esse espaço mesmo para cair, tá? Esse espaço gigante aí de 300, 400 pips. M15, vamos voltar lá para o raciocínio. M15, então procuraremos esta região para vender com as características que já sabemos com relação da média móvel de 236. As características necessárias de quem já aprendeu aí, está fazendo com a gente as operações ao vivo de segunda a quinta-feira das 9 às 10. Quebra da resistência da linha de tendência de baixo, pullback, ganhou força compradora, fiz muito para a direita, deixa eu ajustar. Procurou a característica do ponto de entrada de compra, 157 pips aí. Se quebrar essa resistência, a tua operação pode se estender até 518 pips. Perfeito? Vamos lá.
Renko. Vamos lá para o Renko da Libra. Renko da Libra. No 480, força ainda vendedora, mas cuidado, né? Como ele apanhou bastante, um pullbackzinho na região da média móvel de 36 não seria nada mal, tá? No 480 continua vendedor. No 240, essa região é uma regiãozinha bem perigosa, tá? Ele pode quebrar a média móvel de 36 aqui e fazer aquele pullback tão esperado. Então muito cuidado, no 240 ainda não vejo um setup tão claro. Já no 120, aí eu colocaria também buy e sell ordens no 120. Detalhe, se por acaso, vou colocar aqui no 240, pessoalzinho aí da estratégia do Renko, que está lucrando, média móvel de 36 aqui no 240, perfeito? Vamos lá para o 120. O ideal é que o mercado rompa essa resistência da média de 36 no 240, aí sim você liga o teu sistema semi-automatizado, coloca no automático, perfeito? Façam as anotações aí para ele comprar no 120. Caso ele entre, o preço entre aqui pelo 120, se você for lá no teu 60, você pode colocar depois que o preço passar dessa resistência provocada pela média móvel de 36 no 240, depois que o preço romper, fizer um pullback, aí você coloca no buy ordens no GBP USD. Dólar e ien, vamos lá, dólar e ien. Resistências e suportes do semanal. Lembrando que a minha resistência e meu suporte provavelmente 100% não vai coincidir com o de vocês. Repetindo, a repetição faz com que a gente assimile. Suporte, resistência é uma região, uma zona, uma área, não é um ponto específico, tá bom? Mas no mínimo, um bom suporte, uma boa resistência, no mínimo ali a região 3 toques, tá? Para ficar uma região bem clássica. Resistência e suporte semanal, vou para o meu H4. Vamos tentar entender aqui o que aconteceu no H4. O H4 tá lindo, linha de tendência de baixa, bateu o preço lá, ó. E agora? Agora a gente fica de olho. Aqui a grande diferença é entre um pullback e uma linha de tendência de alta. Então nós temos vendo o preço tocar na média móvel de 36 e na linha de tendência de baixa. Então aqui nós temos uma linha de tendência de alta. Nós temos o que? Estamos marcando um pullback, uma retração do preço. Ótimo. Fizemos isso. Talvez ou possivelmente esta linha aqui seja no H1 uma linha de tendência de alta. H1. Perfeito, olha lá, linha de tendência de alta. Faz um pequeno ajuste. O preço está batendo exatamente nela, tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 toques. O H1 te corrigiu. O H1 é o teu professor, eu não. O M15. Vamos lá. M15 bem interessante. Se ele quebrar essa resistência a gente quebra, ok? Se ele quebrar, muitos falam romper, tudo bem, mas eu gosto do termo quebrou a resistência. Região de compra. Target na região de compra. 64 pips. Se quebrar esta resistência, vai para outra. Vai lá para o 110. Então você vai buscar quase 200 pips. E no caso de uma venda, não sei, feeling, fique de olho aí, talvez na venda. Na venda, aí começa o drama, né? Começa aquelas perguntas e aqueles conceitos que o mercado já deixou claro e que não são verdadeiros, né? Então vamos lá. Se der um ponto de venda, eu vou vender em cima de um suporte do semanal, né? E daí faz a venda, é só calcular o risco. Por quê? Porque pode quebrar esse suporte, você está na operação, 216 pips no teu bolso, ok? Então é só diminuir o risco. Se fosse assim, se esse conceito fosse no suporte, compra no suporte,
tá? Vende na resistência, o mercado só ficava lateralizado, gente. Então aqui você diminui um pouquinho o teu risco, porque se ele respeitar esse suporte e voltar, você perde um pouquinho da tua conta. Se ele perder esse suporte, você está dentro da operação. E aí você vai ver aqueles teus 0,5% de risco até 0,8%, que é o que eu pratico, se tornarem aí 2, 3, 4% de lucro. Tá joia? Perfeito. Vamos lá para o nosso Renko. Zona de venda, perdão. Zona de compra. Lembrando de confirmar as características da zona de compra e da zona de venda pela técnica do setup 123. Dólar ien no 480, vendedor, cruzamento das três médias móveis, por enquanto vendedor, tem até o target aqui por enquanto, né, no 480, esse target de longo prazo. Tem aqui um suporte aqui, praticamente está quase, se bobear ele quebra, se quebrar esse suporte ele vem parar aqui, ó, mais ou menos nessa região, tá bom? Vamos para o nosso 240, o mercado já fez o pullback na média móvel de 36, bem vendedor o dólar ien, tá? O que eu faria? Espera essa vela fechar aí no mercado de Londres, vamos esperar ver o que vai acontecer. Se essa vela fechar, o mercado começar a fechar uma vela de baixa aqui, procure lá no teu M60, atenção, M60 no dólar ien, eu já colocaria para vender, porque ele vai ter que cruzar as médias móveis e a calculadora faz todo o resto para você. Perfeito? M60, dólar ien, venda, tá? Obviamente, se ele começar a mudar para compra, não se preocupe, a calculadora não vai entrar na furada, tá bom? O SDCAD, resistências e suportes do semanal, tá? Deve ter alguma região intermediária aqui, mas não tem necessidade de marcar. Aqui são as resistências básicas aí do preço, tá? Então existem resistências que nós falamos, resistências e suportes mais conservadores, são aquelas resistências intermediárias, tá joia? Então temos aqui marcadas resistências e suportes. Vai lá para o teu H4, tá? Lá no H4, olha que interessante, a linha de tendência de baixa ela tá forte, ela começou aqui empurrando o preço aqui, e aí ela mudou de ângulo, tá? É importante entender que a linha muda de ângulo, ela tá aqui, o preço respeitou, ó, a linha de tendência de baixa tá aqui. E o que é isso aqui? Vamos ampliar, né? Diferença entre pullback e linha de tendência, tá? O preço ameaçou subir aqui, ele fez um pullback, ele não está criando uma linha de tendência ainda de alta, tá? Eu não tenho 3 toques, mas então eu vou marcar aqui como se o preço estivesse fazendo um pullback. Perfeito? Vou no H1, meu H1 me corrige, me ajuda. Opa, aí legal. Olha só que interessante. Aqui sim, o preço está batendo na média móvel de 36. Se ele romper aqui, nós procuramos entrada em time frames menores. A tua linha de tendência de alta e de baixo coincidem. Vamos para o nosso M15. Tá? Para quem entende a estratégia, já sabe que a gente vai para o nosso M15. Para que o nosso mindset fique mais tranquilo, por vias matemáticas, né? A nossa operação bate mais rápido no nosso TP2, é a forma como a gente gerencia, tá? Quem está trabalhando aí com a gente já sabe o que eu estou falando. Então vamos lá, região de venda. Procurem a característica da região de venda aqui ou um pouco mais embaixo. Se entrar na região se continuar vendedor aqui, nosso target 145 pips. No caso de comprador, não preciso repetir, mas eu repito, estou comprando com target de 50 pips, estou comprando perto aí de uma resistência, e daí, se quebrar essa resistência, a possibilidade de você estar ganhando no médio e longo prazo, que é 467 pips, tá joia? Vamos para o sistema do Reiki Nash. Dólar CAD, cruzamento das três médias móveis aqui no 480, extremamente vendedor, ok, mas cuidado, né? Pode dar um pullbackzinho aqui. Então vamos lá para o nosso 240, primeiro pullback aqui, e cadê o segundo? Não veio, então pode aparecer de uma hora para outra, tá? Mesmo com tendência vendedora, ele pode fazer um pullback, por isso que observamos isso aqui, tá?
ele pode fazer aí, dar um target de 50 pips, nós entramos na compra, pode ser aquele pullback que eu estou falando, bate aqui no 50, TP1 ou TP2, mas já está gerenciada a operação, tá? E se ele voltar, não tem problema, matematicamente você não sai no prejuízo. Então vamos lá para o 240, a linha de tendência de baixa, passando nessa região. Um pullback esperado seria interessante, e no 120 ele já está voltando, né? Então esperem cruzar aqui. Eu faria o seguinte, no 120 eu colocaria buy e sell ordem. Vai que ele resolva fazer o pullback, dar uma respirada dessa queda aqui, ou seja, vai que ele resolva voltar, você vai pegar esse buy ordem aqui, ó. Perfeito? E caso ele resolva vender, vai cruzar novamente, vai fazer a retração e o sistema opera para você. Então o SDCAD em 120 buy e sell ordem. GBPCAD, vamos lá, GBPCAD. Novamente lá, resistências e suportes do semanal. Tá? Tem mais espaço para cair? Pode, tem espaço para cair sim, mas de repente ele considera isso aqui como uma região, uma zona, né? E pode, região, área ou zona, pode fazer um pullback. Lembrando que ele caiu bastante, antes dele chegar aqui ele pode fazer um pullback e depois voltar a cair, tá bom? Vai para o teu H4, lá no H4 temos o que? Nossa linha de tendência de baixo, que me parece que ele está respeitando, por enquanto. Vou ajustar essa linha aqui, que eu fiz essa linha aqui bem feinha, né? Então vamos ajustar a nossa linha de tendência de baixo aqui, ó, linha de tendência de baixo aqui. Aí aqui tomem cuidado, já explico já. Nossa linha de tendência de alta ou pullback aqui, tá? Espera aí que eu vou ampliar, já vou explicar. Veja só, aqui pela ação do preço, o que ele pode ter feito? O preço rompeu a tua linha de tendência de baixo, está fazendo um pullback na média móvel de 36. Aí aqui fica um ponto de interrogação. Se ele rompe, toca na média móvel de 36 e na tua linha de tendência de baixa e começa a fazer um candle de alta, ele pode estar fazendo um pullback, pode estar querendo voltar aqui no diário para a tua média de 36 ou aqui o teu suporte que ele perdeu anteriormente, tá? Então muito cuidado, aqui está num ponto crítico. Vamos voltar lá para o H4 e vamos traçar as nossas linhas no H1. H1, traçar ou corrigi-las. Novamente no H1, o preço tocou, tá? Na tua média móvel de 36. Vamos diminuir um pouquinho a imagem aqui. Tá? Tocou na tua média móvel de 36 e está tocando exatamente em cima dela. Então aqui, ponto de interrogação. Ou ele respeita a média móvel de 36 e essa linha de tendência de baixa, transforma ela numa linha de tendência de, vai aparecer uma linha de tendência de alta, ele vai respeitar esta linha aqui, ó, e ele vai para cima, tá bom? Então fique esperto aí no GBPCAD. M15 para a gente tentar desvendar o mistério, aí fica mamão com açúcar, ok? Muita gente acha que não, mas fica assim. Se perder esse suporte, eu estou no M15, perdeu esse suporte do H1 e do H4 também, né? Já sabe o que procurar, qual a característica principal para que entre em um ponto de venda, tá? Não esqueçam. E caso ele resolva ir até o suporte do semanal, 266 pips. E se não, espera o preço reagir um pouco, vai fazer um pullback, ok? E comprar. A dica aqui da compra é o seguinte: lembre-se que isso aqui foi news, tá, gente? Isso aqui foi uma notícia, então eu não vou considerar o nosso pega-trouxa, tá? Eu vou fazer se o preço ganhar força compradora, nós já sabemos o que procurar na força compradora. Como o problema não é quando o mercado está vendedor ou comprador, mas quando comprar e quando vender. Se ele der um ponto de compra aqui, a gente vai estar procurando o que? Ó, vou deixar isso aqui gigantão assim, ó, e vou jogar lá no diário. Então a gente está entrando pelo M15 com um stop pequenininho aí de 78 pips. Ah, isso é stop pequenininho, é? Porque com stop de 78 pips eu estou procurando um target de
283 e se bobear um target de 464, tá bom? Então, presta atenção. Mudem um pouquinho o conceito que vocês têm no mercado. Então aqui eu tenho um target de venda nessa região, pode ser que essa região apareça um pouquinho mais embaixo, tá? Target de 237 pips, procurando esse suporte ou um respiro do preço até aqui, 393, tá joia? GBPCAD no sistema Renko, tá? Lembrando que aqui é o Renko, só que eu joguei o Rekinashi em cima. Bem vendedor, né? Mas ele precisa fazer aquele respiro. Só na média móvel de 36 ele subiria 317 pips. Vamos olhar para o nosso 240. Lá no 240 é aquilo que eu falei lá do H4, né? Ó, tá batendo aqui, pode realmente subir. Como é que a gente vai saber se vai acontecer isso? Vai para o 120. 120, gente, bem simples, aí tá mamão com açúcar. Para quem tá com a nossa calculadora semi-automatizada, vai lá e liga na abertura do mercado de Londres, buy e sell ordem. Se esse candle aqui fechar alto, ele já vai abrir um buy, você vai pegar o começo de um pullback. E se você colocar no sell, ele vai esperar o cruzamento, pullback, e aí você também vai entrar também vendedor aqui, bem interessante, tá bom? Bem simples aqui não tem muito segredo. GBP CHF é o meu par da semana, tá? Porque caiu muito, gente, olha, 1000 pips, na realidade se você for pegar lá, são mais de 1000 pips aí, mas tudo bem, pegar aqui bem aqui assim são mais de 1000 pips, ok? 1100, 1200 pips, não importa. O mercado está esperando um pullback nessa região, mas vamos ver se a gente consegue enxergar o pullback. Resistências e suportes de semanal, vou para o meu H4. Ó, lá no meu H4 eu tenho linha de tendência de baixa muito forte ainda, aqui, ó, ok? Passando por essa região. E aqui o que eu tenho? 1, 2, 3. Eu tenho aqui uma linha de tendência de alta passando por aqui, tá? Então o preço parou aqui, não quebrou ainda. Vai para o teu H1, vamos procurar dentro do H1, ó, parou aqui, ficou, vamos ver se ele vai respeitar ou não vai respeitar, vai depender da abertura do mercado aí de Londres, tá? M15 nele. Lembrando, tá perto de um suporte do semanal, vem de uma queda violenta, então, para vender, vai ter que esperar perder esse suporte, tá? Fazer um pullback e ganhar força compradora, e a gente sabe como ver isso, certo? Se ele fizer, não tem jeito, ele vai buscar o próximo suporte, está ali na casa do... não tem, então a gente marca aqui, tá bem longe, né? Ó, tá bem aqui, também não tá tão longe assim não, tá? Não tem muito histórico mais do que isso não, ele vai cair mais uns 284 pips. Vamos olhar lá, vamos voltar lá para o H1 novamente. E no M15, perdão, já estava no M15. Se por acaso quebrar essa resistência, pullback, aí ele vai fazer uma correção muito boa, tá? Essa correção, onde a gente está vendo essa correção? Vou jogar no meu H1, ele quebra a resistência do meu H1, olha no H4. Vai me dar um ponto de entrada quebrando a linha de tendência de H4. Ah, ele pode corrigir só até a média móvel de 200? Pode, 127 pips. Mas se você olhar no diário, tá? No diário, ele vai procurar o que? Média móvel de 36. Se der um ponto de entrada aqui até a média móvel de 36, são só 149 pips. Certo, tudo bem. E se você jogar no semanal, a correção é monstra. Tá? Onde está passando a tua linha de tendência de baixa? Aqui, ó. Ó. Então, se ele for corrigir, ele pode corrigir daqui até aqui, mais ou menos, tá? 605 pips, tá ok? Então, fique atento a isso. Já fez esse movimento antes no passado? Já? Olha no semanal. Daqui até aqui ele corrigiu. Aqui, tá? De novo, tocou nessa região, corrigiu. De novo, tocou nessa região, corrigiu. Tá? Aqui foi aquela notícia lá do franco suíço, ok? Então aqui ele corrigiu,
Aqui também praticamente ele quase chegou lá naquela região, mas fez a correção, e aqui pode ser que ele faça isso aqui também, ó, tá? Para dar uma respirada aí na Libra. Então nós estaríamos aqui comprando Libra e vendendo franco suíço, tá ok? E lá na nossa, ó como tá bonito, olha no nosso Renko como a gente consegue ver que o preço tá precisando o que de um pullback, ok, gente? Tá, olha, nós temos aqui um tombaço de 1.100 pips, tá? Então uma correção até a média móvel de 36 seria 437 pips, tá? Para quem já está acostumado aí já sabe a importância da média móvel de 36, fica bem atento aí, tá bom? Não é só a média móvel de 200 é a mãe de todas, média móvel de 36 ou de 20, tem que ficar atento. Bom, vamos lá. No 240 já fez um pullback aqui, tá? Pode fazer aí um pullback na média móvel de 36, voltar pelo menos no mínimo 113 pips. Vamos jogar lá no 120, que o 120 é o X da questão. No 120 eu colocaria um buy e um sell order. Por quê? Se o preço cair um pouco mais, fizer um pullback e resolver cair, você pega essa venda. E se por acaso ele subir, cruzar as médias móveis, você vai estar entrando logo no começo da tendência para fazer um pullback, uma contra-tendência, tá? Então você vai estar pegando o preço mais ou menos por aqui, tá? E se ele fizer essa retração, vamos colocar lá de novo no 480. Deixa eu deixar essa linha aqui, apagar, ok. Vamos lá no 480. Vou passar pelo 240. Vou colocar a minha média móvel de 36 como minha resistência aqui. Vou voltar lá para o 120. Ajustei minha linha de tendência de baixo, tá? Ele vai mudar essa linha, essa aqui não. Então vamos lá no M60, perdão, no 240 e no 120. Lá no 120 eu espero o preço quebrar minha linha de tendência de baixa, fizer um pullback. Se ele fizer o preço ficar acima dessa minha resistência do 240, o que acontece? Ele começou a fazer uma retração boa, tá? Qual é o meu target nessa retração? Esta linha aqui, deixa eu voltar lá, deixa eu só dar uma olhada no preço, 1,2377. 1,2377 eu estou com preço mais ou menos nessa região aqui, ó, 1,2377 aqui. Olha o pullback que eu tenho para fazer, 301 pips ou mais, tá joia? Então fiquem atentos. Então vamos repetir aqui. No 120 coloca buy e sell ordem na abertura do mercado de Londres, tá bom? Lembrando que às 9 horas eu estou ao vivo, se tiver qualquer alteração eu os avisarei, certo? Que mais? Ah, estão esperando ouro. Ouro. Para quem vende ouro só toma chibatada, né? Mas presta bem atenção. Resistências e suportes do nosso semanal estão aqui, tá? Pullbackzinho nessa região é aceitável, ok? Ou até um pouquinho mais nesta região, tá? Mas ele não está fazendo isso aí não. Mas fiquem atentos, né? Nós vamos procurar esse pullback. Vamos fazer a leitura do H4 no ouro, tá? Aí o ouro no H4 nós temos a nossa linha de tendência de alta passando aqui, tá? O que é isso que eu estou marcando? Eu estou tentando, o preço está tentando fazer o que? Um pullback na minha linha de tendência de alta, tá certo? Então eu vou deixar aqui, vou ajustar. Eu não estou traçando uma linha de tendência de baixa não, tá? Estou fazendo um pullback, ó. O preço está dando uma respirada, pullback. Vamos para o nosso H1. H1, aí sim, ó, a nossa linha de tendência de alta continua sendo a mesma e a nossa linha de tendência de baixa aparece aqui, começa a ter uma característica de linha de tendência de baixo, tá? Ainda não tem, né? Porque até tem, né? Uma vez, duas, aqui é uma área, é uma região, então nós temos mais de 3 toques, tá? Vai para o teu M15 e aí começa a brincadeira para a gente poder entrar vendendo ou comprando, aí não tem jeito. Para comprar, se novamente ele passar por essa região, quebrar essa resistência, ele quebra a resistência do H1 e do H4, faz um pullback, ganha força compradora e vai buscar o target de 1484. Ele iria buscar em torno de
371 pips. Por outro lado, perdendo esse suporte, fazendo um pullback, e aí o mercado começar a ficar vendedor nele, pum, procura essa região de venda, targetzinho 1361, pode buscar um 361 e pode buscar um 1484. Vamos olhar lá no semanal, aumentar aqui, tem que colocar num time frame menor, né, para a gente poder entender aí, para ver as entradas. Pode, né? Porque ali, ó, no 461, vamos entender aqui um pouquinho, diminuir aqui um pouquinho. No 461 tem uma resistênciazinha, era uma resistência, agora ele tem um suporte. Ele pode estar procurando esse suporte, talvez este suporte aqui, tá? Então, não tem jeito, você tem que enxergar esses movimentos. Se você estiver na frente do computador, enxergue esses movimentos e faça as operações. Tá? O que pode acontecer? Eu entro vendendo, se ele resolver ir embora, ele te estopa com 0,5, 0,8% do total da tua conta, não é muito, não te quebra a conta, a gente consegue manter os nossos lucros. Tá? Em compensação, se você entrar vendendo e ele realmente resolver ir lá no 361, você vai ganhar muito. Então fique atento, procure a tua entrada realmente pelo M15. Tá? Já no nosso sistema ali do Renko, está com força compradora muito grande. Se ele estiver fazendo o preço, estiver fazendo um apoio aqui, e aqui tem uma linha de tendência de alta, está batendo na média móvel de 36, ele pode resolver ir embora, lá e buscar o nosso 484, como eu havia dito lá, 484, tá? Então vai lá para o 240, vamos analisar o 240, já teve um cruzamento das médias móveis aqui, vamos para o nosso 120. O 120 e o 60. Vamos fazer o seguinte: no M120, deixe no ouro, na abertura do mercado de Londres, buy ou sell order, porque se ele fizer um pullback, perder força e buscar o nosso 1361 lá, você está dentro, ok? E se ele por acaso cruzar, fizer o pullback e ganhar força compradora, você vai buscar o teu 1484, tá? Então ligue no automático na abertura do mercado londrino, buy e sell order no M120. Feito. Então qualquer dúvida, qualquer comentário, por favor fique à vontade. Eu sou o trader Alexandre Viana do canal Setup 123FX, tá? Estamos aí no site masterforex.com.br, nosso representante oficial aqui no Brasil. Pessoal de fora pode entrar em contato com o pessoal lá de Portugal. No site vocês terão aí os contatos dos nossos amigos portugueses que nos representam lá fora. Tá, joia? Muito obrigado pela atenção. Bom finalzinho de domingo. Até mais. Boa semana também.